Então, vamos lá. 3, 2, 1. Amigo do Café Belgrado, podcast dos mais especiais da história do Café Belgrado. Estamos diante de um craque, na minha opinião, e de muita gente, o grande jogador do basquete nacional da atualidade. Na opinião de muita gente, e oficialmente o melhor jogador das finais do Campeonato Alemão de Basquete. O mais novo reforço de uma das equipes mais tradicionais de basquete internacional, o Red Star, ou Crvena Zvezda, ou Estrela Vermelha de Belgrado. Lucas, olha quem tá com a gente, cara. Eu literalmente não tenho roupa para estar à altura do convidado de hoje. Fica de roupa, Guilherme. Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. É uma honra, é um prazer o Café Belgrado falar com o Iago. Dessa vez o Iago sabendo quem é a gente, né, Guilherme? Porque falamos já com o Iago algumas vezes ali na zona mista, né? Durante a AmeriCup já tivemos esse prazer, esse privilégio de ver o Iago jogar de perto ali, mas ainda não tínhamos tido, né, a honra de gravar um podcast com ele. E agora sim, agora estamos diante do capeta em forma de guri, como já falou lá atrás o Rômulo Mendonça. Iago, você é uma esperança para muitos brasileiros, viu, Iago? Então, um prazer enorme você estar aqui com a gente, né? É um grande prazer do Café Belgrado te receber. E, primeiro de tudo, né? Desejando muita sorte. Não acredite em quem fala por aí que o Café Belgrado é pé frio, viu, Iago? Fica tranquilo. Obrigado pelo convite. A gente conversou algumas vezes, mas nunca com tempo bom que a gente vai ter aqui, então é um prazer estar aqui. Ô, Iago, a primeira coisa que eu queria saber de você é o seguinte, né? Você tá no Brasil, vi fotos suas no Palmeiras, que é seu time de origem, vi fotos suas no Corinthians, que é o grande time do Brasil, do mundo, né? Que é o verdadeiro time que importa. O Iago levou os meninos lá. Eu queria que você contasse um pouco como é que tem sido essa semana, porque você tem o seu projeto, tem feito algumas ações com o seu projeto lá de Tupã. Você pode contar um pouquinho pra gente? A gente começa daqui, depois a gente repassa pela sua super trajetória, que foi um ano bastante corrido. Sem dúvida. O meu projeto é uma das coisas mais importantes que eu tenho e que eu pude fazer assim por tudo que o basquete me deu, por tudo que as pessoas me ajudaram. Então é uma coisa que eu gosto muito, que com a minha família, então fica um pouco mais fácil. Então eu voltei dos Estados Unidos, acho que eu cheguei na terça da semana passada, acabei indo para Tupã, que eu não tinha ido ainda para ver meus pais, e acabei voltando na sexta para trazer os meninos e jogar contra o Palmeiras e contra o Corinthians, que foi sensacional. Foi uma experiência que eu nunca tive na idade deles. Então eu pude realizar esse sonho, não só deles, mas meu também, e voltar para um lugar onde que eu tive grandes memórias, grandes títulos e grandes amizades, que é o Palmeiras, que foi um clube que me acolheu muito bem e me deu muitas oportunidades. Palmeiras é massa. Eu queria muito que o Palmeiras voltasse a ter time profissional de basquete. Acho que isso vai fazer um bem danado para o basquete brasileiro. Iago, você falou brevemente aí que foi para os Estados Unidos agora para a Summer League, né? E isso causou uma expectativa, um frisson muito grande aqui na comunidade, né, que curte um basquete aqui no Brasil. Agora, antes de você voltar, você já estava assinado com a Estrela Vermelha, velho. A gente está aqui no Café Belgrado, então a Estrela Vermelha é o supra-sumo do basquete, né? Fora da NBA pra gente. E como é que foi? Quando você foi, você já tinha essa possibilidade muito forte de ir para o Estrela Vermelha? Foi uma coisa que aconteceu muito rápido? Você estava com a expectativa de repente de emplacar mesmo para de repente um Bulls ou outro time? Como é que estava esse processo? Estava adiantado o processo com a Estrela Uh, Vermelha? não. Eu tinha algumas propostas, mas eu não quis escutar até acabar a Summer League. E porque meu objetivo era estar lá e ficar lá, porque era o meu maior sonho. Então eu estava 100% focado lá. E nos últimos dias teve a proposta que, que para mim eu aceitei na hora, porque independente do que acontecesse lá, era uma coisa que eu já queria muito também, que é jogar Euroliga. Então
Não pensei duas vezes em aceitar e faltava acho que 1 ou 2 jogos do Chicago, tinha algumas equipes interessadas, mas naquele momento eu não podia esperar para ver o que aconteceria, então conversei com a minha família, com as pessoas que sempre estiveram comigo e me ajudaram, e não teve como recusar, e eu fui feliz com essa escolha. Pereira abre seus trabalhos aqui no podcast, nosso maior especialista em basquete europeu, alemão. E Pereira, o pessoal de Ulm vai sentir falta do Iago lá? O pessoal de certamente vai sentir muita falta. E a Bundesliga como um todo, né? Porque tá tendo um êxodo considerável aí já dos jogadores em relação a terminar a última temporada. E, Iago, durante exatamente essa temporada você ficou em talvez a melhor entrevista que você deu, pelo menos aqui eu consumi, foi a que você deu para o próprio site do Ulm, antes da decisão da Bundesliga. E aí ela fala exatamente, você dá um pouco mais de detalhes sobre a tua adaptação e a dificuldade que foi no começo, até porque você, tinha o Nunes lá, que é um prospecto NBA, que, chegou com muitos holofotes, e aí você coloca meio que um marco ali, que beleza, passei aqueles meses, mas, assim, a chegada de Caboclo realmente pode ter sido, assim, um divisor de águas. E como é que foi para ti exatamente o impacto de ter não só alguém com quem você já tem uma química na quadra inacreditável, mas também em como ele te ajudou a se adaptar a uma cidade muito pequena, né? Porque ninguém aqui no Brasil, ou uma boa parte, não os fãs do Café Belgrado, entende, qual é a dimensão de perante o país. Sem dúvida. Cara, o Bruno é especial, eu já era um grande amigo, e agora a nossa amizade se tornou ainda mais forte. Dentro da quadra ele me ajudou como ninguém. Não só na parte de jogar, de fazer cesta, mas na parte de ter uma segurança, de ter alguém que realmente eu conheço ali e que estaria comigo em qualquer momento, mas na parte de eu ter mais responsabilidade. É um cara que eu brinco que ele é uma criança e eu tinha que cuidar muito dele, então acabou eu tendo que ter mais responsabilidade, não só por mim, mas por ele também e pelo time. Isso me criou uma certa liderança. Então, ele é um cara que eu amo de paixão e que facilitou muito para mim as coisas lá desde que ele chegou. O time, todo mundo evoluiu e sem dúvida ele também. Então, foi realmente um divisor. Ô, Iago, Iago, Tudo espera bom? aí, que é a minha vez. Pode falar. Iago, o Brasil pôde acompanhar, né, essa passagem sua pelo Ratio Farm Ulm, né? E assim, de uma maneira que poucas vezes a gente viu, né? Com a comunidade, pelo menos assim, na internet, buscando maneiras de assistir o jogo como dos playoffs, né? Como a gente vê muitas vezes se mobilizar para tentar ver jogo da NBA, né? Assim, o nível de interesse era esse, pelo que Iago, vocês estavam o fazendo. Lucas, inclusive, cometeu talvez violações aí para conseguir Não, achar. VPN é tranquilo, instalar VPN é tranquilo. Será que pode, né? Eu recebi essa liberação aí de advogados, viu, Guilherme? Então a gente deu jeito de assistir esses jogos, porque, poxa, era um momento muito especial pra gente aqui, né? E a gente via nas comemorações, né, que foram muitas, graças ao talento de vocês todos, no final do jogo, né, assim, na arquibancada, bandeiras brasileiras, né? No final do jogo, ovações, né, para você, pro Caboclo, pro time inteiro, mas a gente sentia assim que era tudo para vocês, porque era o que a gente queria sentir, né? E além disso, né, muita qualidade em quadra, veio o título, que não era uma certeza, não era esperado, né? Vocês não passaram como uma das melhores campanhas. E no rescaldo disso tudo, muita revolta da população que o time estava perdendo o Iago e o Caboclo, né? A ponto do presidente do clube de vocês propor publicamente no Twitter que assim tem que tirar o imposto dos caras de fora, dos jogadores de fora. O que vocês fizeram lá tá promovendo até uma reforma institucional na Alemanha, assim. Conta pra gente como é que foi essa simbiose entre vocês e a cidade, né? Porque parece que é uma paixão mútua, né? Deve doer um pouco deixar para trás tudo isso, né? Sem dúvida. Dói na gente também. Assim que acabou o campeonato, teve as festas de comemorações.
e eu pude ficar um pouco com o Bruno. Ele falava, caramba, a gente vai sentir saudade disso, a gente realmente mudou a cidade. O pessoal olhava pra gente e falava, a cidade nunca mais vai ser a mesma do que era antes e do que é agora, porque o povo alemão em si são muito certinho, é muito pontual, na hora de jogo é todo ritual, todo dia aquilo. E chega eu e o Bruno lá, a gente chegava com caixa de som, a gente fazia bagunça no vestiário. Então o pessoal de primeira estranhou isso, mas depois foram se apegando a isso. Então, às vezes, quando a gente não chegava com isso, eles sentiam falta. Às vezes, quando a gente chegava muito alegre os dois, eles sabiam que isso ia funcionar na quadra. Então, eles criaram uma paixão na gente, como a gente criou neles, que tinha banner, tinha a bandeira do Brasil todo jogo, independente de ser fora ou não. E isso nos ajudou bastante, nos deu muita confiança. E, cara, eu vou sentir muita falta de lá, porque lá eu realmente. Não que eu pude virar o Iago que eu queria ser, mas eu realmente me transformei, não só pela parte do basquete, mas por ser um líder, por aprender outra língua, por realmente, em momentos difíceis, estar sozinho e saber lidar com isso. Então, e por ser ídolo de uma cidade. Ah, eu recebi milhares de mensagens que o pessoal estava triste, que não queria que eu fosse embora, que isso, que aquilo. Então é uma coisa que toca no coração e lógico que me deixa muito triste, mas me deixa muito feliz também por ter conseguido esse carinho do público. Ô, Iago, agora você vai para uma cidade que é fanática por basquete de jeito assim que a gente nunca viu, né? E são 3 anos de contrato, isso é o que foi divulgado pelo próprio time. Foi um dos fatores que você escolheu também, ter um contrato mais longo, poder desenvolver lá. Muita gente comentando, né? Inclusive na Europa, nos analistas europeus dizendo, né, que vai ser, você chega para a posição que tem Teodosic e Shabazz Napier, 2 jogadores lendários, assim, um deles lendário, o outro com passagem na NBA, com ótima Euroliga. Então, como é que está a sua mentalidade para lidar com isso? Já procurou vídeos, por exemplo, da torcida do Estrela Vermelha, que é uma coisa que certamente vai te empolgar. Como é que você vê assim o que vai ser essa temporada, né, um dos times que mais investiu? Também peço que você falar nesse pacote sobre o novo técnico que você vai ter. Segundo consta, generalíssimo, assim, uma pancadaria de pressão. Me conta um pouco como é que está a sua mentalidade, sua expectativa para lidar com esse desafio. Sobre os vídeos, cidade, torcida, eu já procurei praticamente tudo. Vídeo de torcida no YouTube. Eu assisti esses jogos por causa do Campasso. E eu assisti as finais e eu falava, caraca, um dia, há um mês atrás eu falava, caraca, um dia eu quero estar jogando contra, eu quero estar com essa torcida a meu favor. E agora eu tenho 3 anos de contrato lá, então o tempo em si de contrato, eu vi que eles têm uma coisa planejada para mim, porque é um contrato longo e diferente dos outros jogadores. Então isso me deixou com uma segurança ainda mais, porque sem dúvida nenhuma, em um ano eu estava jogando NBB, passou um ano eu estou indo para Euroliga. É um salto gigantesco. Então eu vi que o clube em si tem essa segurança comigo. E sobre os jogadores, assim que foram anunciando, eu fui vendo, eu falava, caramba, é um timaço, vai facilitar muito para mim. Então é uma coisa que eu me apeguei bastante, de ver vídeos, de ver a cidade, a torcida. Já até escolhi meu apartamento que eu vou ficar lá. E sobre os jogadores, o que mais me encantou assim foi por conta do Teodosic, pela história, por tudo que ele conquistou. E eu estar o dia inteiro com esse cara treinando todos os dias, se eu aprender 10% do que ele sabe, já vai valer os 3 anos de contrato. Então, estou bem feliz. E sobre o técnico, ele me ligou, a gente conversou algum tempo. Conversei com o Splitter também, que foi treinador dele e é amigo pessoal. E ele falou que é um cara muito duro, que gosta de pressão, gosta de colocar pressão, e é um vencedor por onde passou. Então, creio que eu tô nas melhores mãos que eu poderia estar nesse momento.
Pereira? Eu ia perguntar exatamente se ele já teve algum contato com, não só com o Dusko, mas também, tipo, com o Espírito Huertas também foi treinado por ele na época do Tal Cerâmica, né, o Carro Laboral também, o atual Baskonia. E aí, Belgrado, assim, tem um pessoal que fala lá que eles se dizem que eles são tão simpáticos que eles são os brasileiros dos Balcãs, né? Então, além dessa curiosidade em si, você já falou, assim, do ambiente de basquete como um todo, que já te sugou, você já fez, putz, preciso viver essa experiência. Qual é o próximo passo assim que você tá migrando? Você já me colocou assim, Teodosic é uma grande referência e realmente para todo mundo que acompanha muito basquete, assim, eu tenho como um extraterrestre. E a cada ano você foi evoluindo mais, assim, você sempre teve a agilidade, agora você tipo virou um tirador de basicamente todas as regiões da quadra e etc. Tipo, o que é que você enxerga assim, o próximo passo para o Iago, para ele aprimorar do jogo dessa temporada que acabou, entrando aí na próxima? Eu acho que com a questão da língua, que agora mudou bastante, ah, eu dominando um pouco mais o inglês, eu possa virar realmente um líder. Lógico que cada um tem sua maneira de liderar uma equipe ou o que é que seja. A minha maneira não é de falar muito, nunca fui de falar muito, mas liderar com energia, ganhando o carisma, o carinho, a confiança de todos, esse talvez seja meu jeito de liderar. E tá com o Teodosic, por exemplo, com o Marcelinho Huertas na seleção, no dia a dia, isso me ajuda bastante a ver com outros olhos, porque questão de fundamento, de 3 pontos, lógico que eu procuro sempre melhorar, questão de físico, eu procuro sempre melhorar, mas realmente o que faz a diferença nesse nível tão grande que eu vou enfrentar são esses pequenos detalhes que podem me facilitar muito na hora de chegar lá e mostrar o que eu sei. Iago, você fez um movimento muito corajoso, né? Saindo aqui do NBB, indo para a Alemanha, e isso acaba criando assim, o seu sucesso rápido, de certa forma, né? Imagino que tenha sido muito difícil para você chegar lá e jogar tão bem. Mas quando a gente vê o resultado depois de um ano, muito da leitura foi, tá vendo? O pessoal precisa ter coragem, sair do NBB, dar as caras e jogar na Europa para poder fazer isso que o Iago fez. Eu imagino que não seja nada fácil, não tenha sido nada fácil, e você é um talento, como o Guilherme falou aqui no começo, é o topo do que a gente tem hoje no Brasil, né? Então não dá, assim, minha leitura é que não dá para cobrar isso de todo menino, vá para a Europa e seja um craque, né? Desenvolva, seja um craque. Abandone a sua segurança daqui, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como foi esse processo de, não, eu quero ir para a Europa, você estava no time de ponta aqui, um dos melhores salários do país, um time que paga em dia, e mesmo assim você teve a coragem de encarar, e a gente está vendo quanto isso fez bem para o seu basquete, né? Até para inspirar o basquete inteiro aqui do país. Queria saber, então, que você contasse um pouquinho como foi esse processo, e se, claro, não precisa dizer nomes, mas se já teve alguém te perguntando, alguém querendo saber assim, e aí, Iago, como é? Dá para ir mesmo? Algum jovem já te pediu dicas sobre esse processo todo? Sim, alguns garotos, ainda mais eu tô treinando no Paulistano por conta que é um clube que eu joguei e tenho uma certa facilidade de estar lá. E alguns jovens que estão na LDB lá pergunta como é que faz. Eu sempre gostei de desafio na minha vida. Eu acho que quando as pessoas me desafiam, eu viro outro jogador, outra pessoa. Então, eu lembro que quando eu estava no Flamengo, eu disse pro meu empresário que eu precisava ir embora porque eu estava me acomodado, eu já tinha me acomodado aqui no Brasil. E quando você joga no Flamengo, num dos melhores times que ganha título todo ano, você olha, você fala, eu vou para onde? Dentro do Brasil. Não tem muitas opções.
Então eu disse, eu tenho mais um ano de contrato, mas se tiver alguma proposta, alguma coisa, eu quero ir embora porque eu estou acomodado aqui e isso não é bom para mim. E então surgiu essa proposta da Alemanha. É um clube que revela realmente estrangeiro, revela os jovens talentos e disputa as principais competições praticamente. E eu não pensei duas vezes, como eu não pensei duas vezes em assinar com o Red Star. Então, eu cheguei lá sabendo que é difícil. Cheguei, não falava muito inglês, falava quase nada e eu pude evoluir nisso também. E realmente foi um desafio muito grande, mas eu particularmente gosto dessas mudanças assim que me deixa com certo frio na barriga, de dar, não de dar certo ou não, mas de falar, caramba, eu vou precisar elevar meu nível. Então é pro lugar certo que eu tô indo. Iago, quando você falou agora, né, que gosta muito de desafio e que quando te desafiam você cresce. Acho que quem pode falar muito sobre isso é o amador do Telecom Bom, Shorts, que, cara, ele entrou muito interessado em te Sofreu, viu? provocar. Teve uma hora lá que ele queria ficar provocando o Iago, ele não sabia o que Ele ficou esperava. shorter, né? Ficou short. Não, Foi de nível. o pior disso foi um comentarista que deu uma entrevista falando que o Bom era favorito e realmente era pela campanha que estavam fazendo. Mas ele falou que o nível que o nosso time estava jogando, aí citou eu, o Bruno e mais um jogador lá, que a gente era um pouco soft para enfrentar o Bom. E os cara acabaram mandando isso no grupo e a gente ficou louco por causa disso. E, O grupo é o novo e, colar no vestiário, né? Então, a gente ficou louco por causa disso e o cara citava nome, Iago dos Santos, é um pouco soft para defesa agressiva do Bom, essas coisas assim. E eu fiquei maluco com aquilo, eu fiquei com muita raiva e eu cheguei no outro dia no treino, eu falei, não, deixa eles comigo que eles vão ver, que não sei o que lá, sei o que lá. E deu no que deu. Agora eu queria que você contasse aquela reta final de jogo da decisão, né? Foi o jogo 4. Que assim, vocês estavam pressionando, assim, vocês estavam com a vantagem na série, mas se perde o jogo, volta para casa deles para decidir. E o time atrás num buraco no jogo, né? Assim, com bastante dificuldade. E o último quarto começa, você faz basicamente todos os pontos ou todas as assistências do time do minuto 10 ao minuto 5 ali do último quarto. Eu queria que você levasse a gente um pouco para dentro da cabeça do Iago naquele minuto, porque você fez assim, uma bandeja impossível, bola de 3 na cara dos caras, um monte de. Sim, foi um momento assim que a impressão que dava é que tudo que você tentasse ia dar certo ali, que foi uma coisa assustadora. A gente ficou em choque, que a gente estava assistindo o jogo por meios legais, né? Mas juntos. E aí, cara, a gente ficou assim: que é isso? Que é desesper... Sabe quando você fica meio desesperado, assim? Tipo, meu Deus, meu Deus. Conta um pouco pra gente, assim, o que foi aquele período pra Então, você? acabou o terceiro quarto, a gente foi pro banco e eles estavam, acho que, 11 ou 9 pontos na frente. Eu olhei pro Bruno e falei, Bruno, a gente precisa ganhar esse jogo, que a gente precisa ir pro Brasil. E a gente tava louco pra voltar pro Brasil. A gente já não aguentava ficar lá mais uma ou 2 semanas. Então eu olhei pra ele e falei, Bruno, pelo amor de Deus, vamos ganhar isso aqui. E ele começou a dar toco na defesa, eu comecei a pegar a bola e comecei a decidir. Ele falou: continua que lá na defesa eu seguro a gente. E deu no que deu, mas o que a gente pensou é que a gente não queria mais ficar lá, porque a gente queria voltar ao Brasil, que a gente estava exausto. Agora o problema é que Porque no Mundial, Guilherme, voltar pro Brasil é perder rápido. Eu espero que não esteja com saudade dessa vez, viu, Iago? Não. Agora nosso foco é outro. Agora nosso foco é nós só volta pro Brasil antes da Olimpíada, só para ver a família e voltar para a Olimpíada. Só para reforçar a torcida, eu dependo da ida para as Filipinas para ter credencial para lá, tá? Então, tipo, fica a torcida. Iago, eu queria saber como é que foi essa temporada Pereira, é de sua trabalho. última questão, então capricha, viu? Pode deixar. Eu queria saber como é que foi exatamente a temporada de trabalho com o Antônio Gavel, que é um treinador formado como treinador assim no time de desenvolvimento do
do Ulm, e também, tipo, muito jovem, ele se aposentou recentemente jogando no Bayern. Como é que foi, e o que é que você viu de diferente do método dele em comparação com os treinadores que você teve aqui no Brasil? Cara, eu conversei com ele esses tempos atrás e eu falei pra ele uma coisa. Eu tive acho que 3, 4 técnicos profissional. Gustavinho, Regis, e ele. Tive 3 técnicos. Eu falei, cara, você trabalha igual um técnico que eu. Lógico que eu gosto muito dos 3, mas ele, ele encoraja as pessoas igual o Gustavinho encoraja. Então, ele me deu muita confiança. Eu cheguei lá, não falava muito inglês e eu fiquei meio assustado com isso, porque todo mundo lá fala inglês e ele falava espanhol comigo. Então é um cara que realmente eu aprendi a respeitar e eu via o esforço dele. Tem uma cena engraçada, engraçada não, mas que eu falo até hoje, que foi ali que a gente ganhou o campeonato, que foi quando ele foi expulso contra Berlim e ficou vendo o jogo do corredor e todo mundo que passava ele dava um abraço e tava chorando. E quando foi minha vez e do Bruno, ele pegou nós dois e abraçou. E ele nunca tinha feito isso. Então eu e o Bruno olhamos um pra cara do outro e falou: Cara, esse cara merece ganhar o campeonato, vamos ganhar o campeonato para ele. Então é um cara que a gente aprendeu a gostar e a respeitar muito. É muito novo, tem muita coisa para evoluir ainda, mas ele já foi um vencedor como jogador. Acho que ele tem 6 títulos, alguma coisa assim, 5 títulos. E como técnico, sem dúvida, ele vai brilhar muito lá. Iago, esse seu momento, assim, é uma ascensão meteórica, né? Você falou assim, tava estagnado e tal no Flamengo, mas se a gente pegar o recorte, assim, né, do Iago do Paulistano até hoje, é muito rápido, né? Você é muito jovem ainda, né? E agora você chega para o Mundial com um Brasilzão nas costas, né? As pessoas olham para o Iago, o Iago é MVP das finais da Alemanha, né? O Iago tava esses dias fazendo treino no Buso, o Iago tá na Estrela Vermelha, vai jogar Euroliga, né? Então a gente olha para o Iago, assim, a gente enquanto comunidade do basquete, né? Olha para o Iago com muita esperança, né? Muita expectativa. O Brasil pode chegar até onde o Iago conseguir levar a gente, né? Lógico que é um grupo, não é tudo nas suas costas, mas você deve se sentir assim agora. Não, agora eu tenho uma responsabilidade a mais dentro do grupo, né? A gente viu na AmeriCup aqui, a gente estava lá, né? A gente viu o quanto você já representava para o time naquela ocasião, né? E assim, acabava o jogo, era a população desesperada atrás do Iago para assinar a basqueteira, assim. Então, já era uma referência, né? Agora, além de ser uma referência do carisma da bola, é uma referência também do currículo, né? Como é que chega para você agora esse Mundial com essa expectativa toda? E assim, você é um cara que abraça a expectativa, né? Sem dúvida. Acho que o meu maior dom é fazer isso. Não importa o que seja, se está no meu caminho, é meu. E eu comecei a sentir isso pouco tempo atrás. Eu estava no Brasil, ganhei todos os títulos que tinha, mas sempre que eu chegava em algum lugar, eu chegava numa seleção, as pessoas falavam, aquele ali é o Iago, que ganhou o título tal, tal. Mas hoje é diferente. Hoje as pessoas falam, aquele é o Iago que vai jogar Euroliga, aquele é o Iago que estava treinando NBA, aquele é o Iago que foi para a Europa e ganhou tudo. Então eu sinto isso das pessoas e isso não que me faça ter mais respeito ou não, ou gostam de mim mais ou não, mas eu sinto que eu cheguei num nível que as coisas mudaram. Eu sou um moleque ainda, tenho muita coisa para aprender, mas eu não posso fazer muita coisa que moleque não faz. Dentro de quadra, fora da quadra, em tudo. Então, eu cheguei nesse ponto. Se me perguntasse 4 anos atrás que ponto você queria chegar com 24 anos, eu não saberia também. Então, eu cheguei nesse ponto e tenho que aprender a lidar com isso. E sobre as responsabilidades, Pera aí, Iago, você tem 24 anos, velho? 24. Cara, é um menino ainda, velho. E, Puta. e sobre as responsabilidades, eu amo jogar basquete, então quanto mais responsabilidade tiver, mais esse fardo pesado que tiver. Lógico que eu nunca vou conseguir carregar sozinho, eu tenho que ter pessoas do meu lado e pessoas com capacidade igual tem, as coisas ficam mais fáceis. E é isso, eu luto por isso e jogo para grandes momentos como é
como é finais, como é playoffs, como é o Mundial agora. Então tô preparado para isso. Ô, Iago, esse ano você passou fora do Brasil, né? Foi um ano que você não só jogou fora, mas ficou longe de casa. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi, assim, como é que foi viver longe, quem que foi com você, como é que você mantinha contato aqui com o Brasil, mudava um pouco o fuso para acompanhar os jogos, sei lá, de basquete, futebol. Conta um pouco como é que era esse dia a dia longe Eu daqui. fui sozinho, foi difícil ficar sozinho, porque eu sou um cara que sou muito apegado às pessoas que eu amo. E se eu pudesse, eu ficava 24 horas com essas pessoas. E foi bem difícil. Não por questão do fuso, mas por questão de estar realmente longe. Então, mas eu sabia que eu tinha que lidar com isso de alguma forma. E o basquete eu acompanhei quase a temporada inteira. Eu ia dormir 2 da manhã, porque eu queria ver basquete, eu queria assistir basquete e assistir basquete brasileiro. Então eu acompanhei quase todos os jogos, quase todas as finais. E eu sei que é difícil, vai ser difícil eu ir para Serva sozinho também. Mas se Deus quiser, a minha família, as pessoas que eu amo vai poder me visitar mais vezes esse ano. E por enquanto, assim, o que você tem pensado, né, nessa vida da Sérvia? Vai dar tempo de você, por exemplo, ir curtir uma gôndola lá em Veneza para assistir o Caboclo jogar? Porque como é que vai ser o Caboclo sem você? Quem que vai cuidar dele lá? Sem dúvida, sem dúvida. Ah, assim que ele assinou, a gente tava treinando no Paulistano, eu tava treinando pra Summer League, e eu levei ele pra treinar comigo lá, e ele, mano, assinei lá em Veneza, não tem como você ir comigo, não. Eu cheguei a falar pro meu empresário que é o mesmo dele, mas eles já tinham contratado os armadores lá e não deu. Mas eu prometi para ele que na próxima temporada eu levo ele pro Belgrado comigo e fica tudo certo. Mas sem dúvida, tiver algum jogo perto, algum jogo que ele joga contra Badalona em Barcelona, eu vou querer ver ele, eu vou querer ver o time de Ulm também, porque a gente tem grandes amigos lá e sem dúvida a gente vai fazer essa visita. Pereira, o Pai Tempo te concedeu mais uma perguntinha, Pereira. Nossa, agora você também me pegou desprevenido, mas eu não vou perder Você vai estar em chance. Jacarta, velho. Você não tem nada pra perguntar pro Iago aí de Jacarta? Não é possível, Vamos, você é um exatamente, grande vamos aproveitar e viajante. saber como é que está essa preparação, quais são as expectativas e principalmente assim, o que é que você enxerga dos amistosos que a gente vai ter para frente, porque teremos muitos confrontos com times de altíssimo nível e já vai dar uma ajudada, assim, um boom tremendo para essa preparação para o Mundial, né? Sem dúvida, a gente vai ter um período grande, vamos dizer assim, de treinamento, então isso é bem importante. E fazer amistosos contra equipes de ótimo níveis, como a gente vai fazer, vai ser muito bom. E minha expectativa é gigantesca. No Mundial passado, eu aprendi muito, não joguei tanto, mas eu aprendi muito e nesse eu estou preparado para jogar e mostrar o que eu sei. Então, eu falo que são dois mundiais diferentes, que um eu fui para ver como é o terreno e nesse eu vou para realmente pisar no terreno. Então, eu tô bem feliz, tô treinando, tô me cuidando ao máximo e bem contente de estar representando o Brasil. Iago, tem dentro do grupo algum estilo de jogo que você fica mais à vontade, que você gosta mais? Sei lá, algum quinteto que você olha pro... Agora vai ser o jeito que eu vou botar uma correria aqui, que eu gosto de fazer isso aqui. Tem algum galera que você acha que se dá melhor assim? Eu sei que tem o Caboclo, né? Você quer jogar com o Caboclo o máximo possível. Mas tem algum quinteto que você olha assim e você fala, porra, agora a gente vai brincar. Ah, eu gosto muito quando tá a molecada. Não por conta que tem diferença ou não, mas por conta que, sei lá, eu olho o tal Didi do meu lado, o tal Jorginho, tal Felício, tal Lucas Dias, tal Caboclo. Aí um olha pra cara do outro, fala, vamos mostrar o que a gente sabe, e vai. Então são esses caras que hoje em dia eu tenho muito mais amizade com os caras mais experientes,
Mas antes, quando era molecada, assim, a gente gostava de quando tinha coletivo, ou tá no jogo, tá a gente assim, ou misturado com mais alguns, e a gente aprontava uma correria e aí dava certo. Ô, Iago, um cara como você que acho que o que mais a gente pôde notar nesse ano, né, de desenvolvimento é acho que o Pereira falou, né, teve a questão do chute, mas acho que nos últimos anos a gente viu muito isso, mas no Flamengo ainda a sua principal função era de aceleração e definição, né? Você era um definidor nato. A impressão que eu tive nesses jogos na Alemanha, tanto na Eurocup quanto na Bundesliga, foi também, e acho que essa característica ficou bem evidente na Summer League, né? Ficou um Iago playmaker, né? Assim, um cara que faz o time jogar, que cria a vantagem, mas que abastece muito, o time consegue pontuar muito a partir do que você cria desde ali do primeiro momento. É uma coisa que você construiu com o tempo, é uma coisa que é um tipo de jogador que você acha que é o passo que você tem dado. Como é que você tem pensado esse modelo de jogo que a impressão que eu tenho é que quanto mais liberdade você tem, mais você cria para os outros, né? Não é nem que você cria para você, mas você consegue, com a liberdade que te dão, criar espaço para todo mundo jogar. É uma característica sua, assim? Ah, sem dúvida, eu cresci na categoria de base tendo que fazer 40 pontos por jogo. Fui pro profissional no Paulistano, eu entrava realmente para fazer ponto, para jogar para mim. E tudo isso começou quando eu fui pro Flamengo e vi que eu tinha Marquinhos do lado, Olivinha do outro, tinha que arrumar algum jeito para os chutadores arremessar livre. E eu fui falando, epa, o basquete não é só isso. E as pessoas sempre comentavam, para ele jogar na Europa, para ele ser um jogador de ponta, ele precisa fazer o time jogar e não ficar definindo ou forçando bola. E não que eu fui com isso na minha cabeça, mas eu aprendi isso. E um cara que me ajudou muito foi o Marcelinho Huertas. Ele falou: você quer conquistar o time, quer conquistar todo mundo e poder chutar suas bolas sem ninguém falar nada? Primeiro, segundo quarto, terceiro quarto, dependendo do jogo, deixa eles irem para cesta. Fica passando a bola, não tem problema nenhum. Chega no quarto quarto, você pega a bola e decide. E foi muitas vezes que eu fiz lá na Alemanha. Eu, primeiro, segundo, quarto, as pessoas achavam, ele não veio pro jogo hoje, ele não veio pro jogo hoje, e eu passando bola e todo mundo fazendo cesta, e chegava no quarto quarto, eu começava a arremessar a bola lá de longe, fazer o que eu queria, e todo mundo tava do meu lado. Então, foi esse um pouco esse macete que eu aprendi a fazer, até porque eles precisam me ajudar na defesa, então eu preciso deles, então eu começo passando muitas bolas para ele, chamando a jogada para um, para outro. Quem estiver bem, eu fico dando a bola. Porque eu não me importo com ponto. Eu cheguei num nível de mentalidade que se eu fizer o time ganhar ou se o time ganhar, para mim é o que conta, é o que vai fazer sucesso para todo mundo. Então eu não me importo de fazer 30 pontos, até porque vai ter um jogo que eu não vou fazer 30 pontos e a gente vai perder. Então se eu fizer 10, o outro 10, o outro 10 e continuar isso a temporada inteira, vai ser bom e a gente vai ser campeão. Então é assim que eu penso. Iago, para encerrar aqui pelo menos a minha participação, eu queria te perguntar o seguinte: muito se fala assim, o basquete europeu é muito diferente do basquete brasileiro, etc. O que você achou de mais diferente assim? Ah, que nem eu fui para lá e eu voltei em fevereiro para a seleção, eu tava conversando com o Gustavinho, ele perguntou o que eu achava diferente. É que todo mundo chega na bola, independente se o cara tá marcando você lá em cima, se você cruzar a bola, ele vai sair correndo e vai chegar na bola. Não é que nem aqui ou em outros lugares que as pessoas desistem de marcar, vamos dizer assim. Lá não. Eles propõem, vai marcar 24 segundos. Vai ficar os 24 segundos marcando. Não importa o que aconteça, vai ficar os 24 segundos marcando. E isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque eu achava que o cara tava livre e eu tava acostumado aqui, o cara tá livre, eu vou esperar mais um segundo, vou passar a bola, o cara vai pegar. Não, esse segundo que eu demorava no primeiro mês, eu passava a bola e eu perdi a bola. Então são esses pequenos detalhes que fazem muita vantagem na hora do jogo. Esse foi Iago Matheus. Iago, queria agradecer a sua paciência, a sua disposição para falar com a gente. Agradecer ao Sami também, que foi nosso contato aí. Ficou aqui nos bastidores, quietinho, né, para
para que a gente não ouvisse, o Sandro é sempre muito atarefado, mas também muito querido, um amigo do Café Belgrado. Iago, muito obrigado mesmo. Você é uma referência para nós, um ídolo nosso e do basquete nacional. Então, falar com você é uma responsabilidade, mas também é uma grande honra. Muito obrigado. Você pode falar o que você quiser agora, Iago, seu destaque final para a população aí que está torcendo muito. Pode você. prometer medalha, Gibas, ou não? Obrigado pelo carinho, pelas palavras. Obrigado a todos que vão assistir isso e que torçam por nós no Mundial. Garanto que vamos fazer um grande trabalho e, se Deus quiser, voltar com a classificação e com uma medalha. Valeu, Iago. Valeu, Iago. Obrigado. Hein? Valeu. Tchau, tchau.